Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 18 de janeiro e agora são 6h36 da manhã. Continuando na sequência do que nós estamos estudando nessa semana. Ontem nós falamos sobre como agradar a Deus, falamos sobre a fé. Bom dia, Rei. A paz de Cristo Jesus, tudo bem? Deus te abençoe. Então a fé, ela foi a primeira introdução ontem sobre como agradar a Deus, né? E dando sequência na live de hoje, eu quero trazer a palavra sobre o arrependimento, né? Que é o reconhecimento dos nossos pecados, né? Ontem, recapitulando, né, nós entramos na palavra da fé a respeito de saber para onde direcionar nossos pedidos, as nossas intenções, a nossa oração. E através desse discernimento, depois que a gente entende, né, o que é a fé, é acreditar na existência de Deus. E junto da fé, hoje nós vamos adentrar a palavra dos arrependimentos. O arrependimento, ele é muito mais do que reconhecer uma falha, né? O arrependimento, ele é você partir para um caminho de mudança, né? Uma coisa, quando você se arrepende, você fala, não quero mais cometer isso, né? Existem falhas, né? O reconhecimento da falha, você entende que errou, mas muitas vezes aquilo não mexe no teu coração só pela falha, em dizer que eu vou aceitar, né, o que é a direção do certo e eu vou mudar. O reconhecimento da falha, ela é meramente, puxa, errei, né? Dá uma sensação de uma conotação de, nossa, sinto muito, né? E que isso é meio que não se importa se na próxima vez vai fazer de forma diferente ou não, mas colocando a questão aqui do arrependimento é quando você tem um sentimento profundo sobre algo que você fez, sabendo que não foi certo, não agradou, né? É muito mais do que reconhecer a falha, é você entender que aquilo você está disposto a mudar, né? Pelo menos não agir da mesma forma, né? Mas tudo isso não seria completo se não fosse pelo agir e o tocar de Deus, né? Porque uma falha, ela, por mais que você venha tentar se policiar, né? Não cometer o mesmo ato, o pecado, ele acaba te inclinando para escorregar numa próxima ocasião, né? E nesse sentido, como nós somos impregnados, sujos pelo pecado, né? Nós temos essa imperfeição, significa que nós dependemos da perfeição de Deus para ter a questão do nosso livramento do pecado, né? Mas o pecado por si só, ele não se livra sozinho, né? A gente depende de atitudes como ser tocado, né, por Deus, no sentido de você ser sensibilizado que está na direção errada, e ao mesmo tempo você entende que pela graça dele você reconhece os pecados e reconhece que você depende da graça de Deus para haver essa mudança, né? Não entenda que a mudança ela acontece de um dia para o outro, né? Livremente, por espontânea vontade. Até porque é impossível a gente aniquilar todos os pecados dentro de nós, né? O sangue de Jesus, sim, através desse sangue nós temos a libertação do pecado. A libertação, quando fala, não é a purificação simplesmente dizendo, mas
A libertação significa que aquilo que estava atrelado ao seu DNA, fazendo parte da sua vida, ela vai ser desconectada, né? Mas o que acontece é que, como a gente é pecador, passa o dia e a gente se impregna de novo. Mas a diferença é que você não acumula, no sentido de que no dia seguinte, né, você reconhece os pecados, as falhas, pede perdão, né, e tenta seguir, né, tenta seguir no sentido de você tenta praticar o bem, a forma como diz as palavras, para que você possa ter uma aproximação maior e mais intensa dentro das virtudes com Deus, né? Então, é esse o sentido da live de hoje, né? Eu vou contextualizar aqui meio que por um produto, né? Imagina que, né, você que comprou carro, ou há de comprar um carro, ou está vendo um carro, ou já viu um carro numa concessionária, quando a gente vai comprar esse objeto que é o veículo, o nosso olhar ele se torna muito mais clínico, né? Do tipo, aqui está faltando, a costura não está bem feita, ou a maçaneta está fazendo um barulho, está fazendo um rangido, ou mesmo, eu saí com o carro aqui da concessionária e na hora que eu vou fazer a curva faz um barulho. Imagina que se a gente que está comprando aquele veículo, está adquirindo aquele objeto, esse olhar clínico ele começa a fazer parte da nossa visão sobre o ponto de vista, olha, eu paguei por isso, e portanto eu quero uma coisa em perfeição, né? Eu quero uma coisa em qualidade, eu quero uma coisa, ou seja, sem nenhuma falha. Imagina que isso eu estou dizendo aqui, pela linha de raciocínio, né? Isso deve acontecer com Deus, né? Porque Ele já pagou pela tua vida, né? E a gente não está sendo né, uma vida perfeita, né? E Ele sabe disso. A diferença é que Deus ele não vai na concessionária reclamar das nossas imperfeições. O que Ele espera é que nós, como filhos dele, nós venhamos a aprimorar essas nossas falhas no sentido de corrigi-las através do Espírito Santo e se aproximar mais na intensidade com Deus, né? Bom, pelo menos é assim como eu analiso, né? Se eu tenho um olhar clínico perante algo que foi comprado, algo que foi feito uma troca, né? Eu desembolsei um valor, eu vejo que na vida da gente, que a vida é muito mais preciosa do que um veículo, né? Se Deus comprou a nossa vida, por que a gente não vai reconhecer essas nossas falhas, né? Às vezes a gente é um carro desalinhado, né? E nesse contexto do carro desalinhado como é que a gente faz? A gente pede para o Espírito Santo fazer a correção, tanto do nosso alinhamento, quanto das nossas imperfeições. Amém, amados? É uma análise bem simples, mas eu acho que mexe bastante aí com o entendimento de cada um, porque, afinal de contas, quando você vai comprar um veículo, você tem um esforço grande, o desembolso é grande, né? E ao mesmo tempo você se torna uma pessoa exigente, bem clínica, né? Assim, você acaba olhando, pesando até o que é pequeno, você acaba pesando por conta do seu desembolso, né? Agora imagina Deus, que Ele cedeu a vida do próprio Filho, né? Ele pagou o preço disso, né? Pegar a vida do Filho para nos comprar, né? Se a gente parar para analisar,
é infinitamente maior do que o preço de um veículo, isso é óbvio, mas imagina que carro não tem vida, né? Agora, você ceder o seu próprio filho em virtude da salvação de um estranho, para você ainda adotar como filho aquele que é imperfeito, se a gente parar para analisar por essa ótica, é um peso impactante, né? E eu dou graças a Deus por isso, né? Porque eu vivo numa época que não tem o véu que nos separa, eu consigo dialogar com o Pai, eu consigo perguntar para Ele, né, sobre tomadas de decisões, pedir orientação do certo e do errado, e melhor do que isso, né? Ele não vai responder só quando eu clamo, muito pelo contrário, ele deixa dentro de mim o Espírito dele para que seja um conselheiro e um guia por o meu caminhar, né? Conforme os desafios acontecem durante o dia. Bom, adentrando aqui aos versículos, eu reservei 2 versículos, o livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, que diz assim: Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, analisando esse versículo em comparação ao que a gente fez aqui, menção sobre o exemplo do carro, significa que a nossa humildade é a gente reconhecer as nossas imperfeições, o nosso pecado, né? Até mesmo quando a gente não lembra do que fez de errado, ou quando entristeceu a Deus, o que cabe aqui é o reconhecimento que a gente depende da graça dele para entender o que nós erramos, quando erramos, que forma que nós erramos, pedir perdão, por mais que você não saiba, você peça perdão, né, reconhecendo que o seu dia é um dia de pecador, né? Ele é um dia que não vai ser perfeito, até porque a gente não somos santos, né? E em virtude desse coração humilde quando a gente fala, não é dizendo assim, você começa a se desvalorizar, né? Se depreciar, né? Ah, porque eu não tenho capacidade. Não, não é isso. Humildade significa que você depende da graça de Deus para que Ele te ilumine, Ele tenha a misericórdia do seu dia e Ele te traga uma direção que o agrada. Você será iluminado por isso, né? Então, né, voltando à leitura aqui, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. O que é o sacrifício? Começa pelo reconhecimento do pecado. É sacrificante você dizer: puxa, eu estou pedindo perdão por algo que eu nem sei que eu cometi. Mas isso demonstra humildade para Deus, que você reconhece que você não é Deus a ponto de saber de tudo que você erra. Tem muita coisa que a gente faz de errado, né? E a gente não sabe. Então, por isso, né, o reconhecimento de que dependemos da graça de Deus para a gente ter essas interpretações aonde que está falhando, né? E eu sei que aqui, seguindo no versículo, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, reconhecendo os pecados, se arrependendo profundamente do que foi feito, que forma que foi feito quando desagradou a Deus, ou até mesmo coisa do passado que você fez de errado, né? Você coloca aqui como um arrependimento, reconhecendo a tua falha, a gente entende que isso aproxima muito mais de Deus, né? Então, depois da fé, o arrependimento junto da humildade, ela vem, né, de encontro com o que agrada a Deus, né? Segundo versículo. Esse segundo versículo fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9,
que diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então aqui a gente vê um versículo no Antigo Testamento, que é o livro de Salmos, e o segundo que está em 2 Coríntios 12, 9, que é o Novo Testamento. O que a gente vê aqui? Que Jesus, quando ele veio na Terra para nos ensinar, ele de fato demonstrou o que é a aplicabilidade da humildade, o que é exercer o arrependimento. Eu vou ler de novo. Mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus, ele vai se aperfeiçoar junto de você através do Espírito dele. Ele vai se aperfeiçoar porque ele vai transformar a sua vida. Ele vai te edificar, ele vai te quebrantar, ele vai te fazer reconhecer aonde houve falhas, aonde houve o entristecimento dele com relação à sua conduta, e isso faz de você reconhecer o erro, o pecado, a falha, e por isso você vai adentrar a um processo de humildade. E esse reconhecimento, que é a humildade, reconhecimento da falha, significa que você inicia um processo de adentrar ao arrependimento. O arrependimento é reconhecer que você não quer cometer mais aqueles atos, não quer fazer mais aquilo, retornar na sua caminhada, você quer o distanciamento daquilo. Isso chama-se arrepender, né? Quando você arrepende é que você não quer mais praticar o mal, não quer mais exercer o pecado, né? As imperfeições, elas começam a aparecer, e o que te incomoda não é que você está tendo entendimento, é que o Espírito de Deus, ele está falando diretamente dentro de você. E por que eu falo que é dentro? Porque nós somos, cada um individualmente, somos um templo aonde o Espírito Santo ele habita. Quando o Espírito Santo ele habita em várias pessoas, elas se reúnem, isso se transforma numa igreja, que se transforma numa unidade. É o que nós falamos ontem, né? Então, muito se engana aquele que acha que no individual, orando, se arrependendo, ficando, interagindo com Deus sozinho, mesmo você sabendo que existem outras pessoas onde você possa se reunir, isso significa que você ainda tem uma soberba, você ainda tem falta de humildade em reconhecer que você depende da graça que está em outra pessoa para também te complementar, para que você se torne uma unidade. E óbvio, né, que quando você está diante de uma situação, né, não tem como você recorrer a uma pessoa que esteja próxima, você está quilômetros de distância ou horas de distância, aí não tem muito como, né? Você clama a Deus, mas ora pedindo a intercessão da companhia do Espírito Santo, né? Agora, quando você sabe que existe um local onde se reúnem pessoas que estão orando, estão clamando, adorando a Deus, ao Deus verdadeiro, né, que nós estamos falando, você tem que estar junto, né, porque a sua fé vai ser fortalecida através dessas outras vidas, através dessas outras pessoas, né. Bom, seguindo aqui na leitura do versículo, significa que glorificará, né? Deus glorificará ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, né? Então, quando eu reconheço que eu sou fraco, quando eu reconheço que eu dependo, eu sou imperfeito, a alegria do Espírito Santo, ela se enche, né? E isso, o poder que nós recebemos através de Cristo,
ele começa a fazer a diferença, fazer os milagres, fazer a manifestação em nós, né? Então, a gente olhou esses dois versículos, nós refletimos, né? Entendemos que é o verdadeiro sentimento do arrependimento, né? E por isso, né, eu vou colocar aqui em oração, consagrando o nosso dia, o nosso momento, e que esse arrependimento, ele verdadeiramente faça a transformação, a mudança, e a diferença, né, da sua vida do antes e o depois com caminhar na vida com Deus sob a graça dele, né? Amém, amados? A gente ainda aqui pela frente, né, os 3 próximos dias, né, nós conduziremos ao entendimento sobre o agradar à vontade de Deus, né? Então, tudo que a gente tem colocado nas orações, feito a intercessão, jejuado também, né, para que o Espírito de Deus ele faça a diferença no seu dia, faça a transformação, a mudança da sua rotina, do seu caminhar. A gente entende que tudo isso está num processo, né, que a gente está entendendo, está conhecendo aqui o ministério, né, entendendo a vontade do Pai, e que isso também seja uma forma para você se blindar, se preparar, interceder, porque tudo isso fará parte da sua vida quando você estiver diante de uma situação de clamor, quando você estiver numa situação pedindo por um milagre na sua casa, na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, intercedendo pela cura de alguém, né? E o que a gente está fazendo é preparando conhecimentos, né? A gente está recebendo discernimentos, orientações espirituais, porque quando você sentir a necessidade por algo que você venha clamar, você consiga, né, minimamente estar respaldado através do Espírito Santo e preparado para adentrar em fé por uma causa, né? Eu acho muito importante a gente ter esse discernimento, né? Então, uma coisa um exemplo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu não sei se vocês já tiveram ou fizeram um treinamento contra combate de incêndio, né? No Brasil chama-se treinamento de brigadista, né? Nas empresas é muito comum ter esse tipo de treinamento para preparar, capacitar as pessoas diante de uma situação de alto risco, né? Ou quando a pessoa tem o reconhecimento de sinais de possíveis riscos, né? Então, o que acontece nesse preparatório? Isso te capacita a avistar sinais, comportamentos e ver também o movimento, né, de tudo que acontece, para que você, de uma forma prevenida, venha a atuar, venha se posicionar ou até mesmo combater aquilo que pode gerar um estrago, né, uma perda total no caso de um incêndio, né, por exemplo, que a gente está falando aqui do exemplo do treinamento de um incêndio. Então, a primeira coisa, avistar sinais, preparar o tratamento para você interceder aquele problema que está proliferando, aumentando, né? E outras coisas também que você vai ajudar, né, outras pessoas, você vai orientar essas outras pessoas para um plano de evacuação, uma orientação de uma saída emergencial, né? E depois entra o processo também, depois da evacuação, a questão do combate, né? E assim eu vejo que a vida
espiritual com Deus, ela se assemelha também, né? Porque quando você começa a ver os sinais, você começa a ver algo que ela não é boa, né? Uma atitude, um conflito, ou até mesmo se você está deparando com uma situação que você antevê uma possível colisão espiritual, a primeira coisa que você faz é ler os sinais, né? Quando você tem os sinais, você consegue se preparar melhor, né? No sentido de você, eu vou adentrar a essa situação e fazer aqui um processo de correção, né? Mas não é a correção meramente dizendo eu, humano, estou corrigindo, não. Você vai pedir uma orientação para que o Espírito Santo te ilumine, te dê estratégias para que você venha fazer um posicionamento adequado, né, e condizente com a vontade de Deus. E o que acontece na sequência? Quando você começa a se posicionar, orar, interceder, já significa que você está fazendo um processo quase dizendo que é uma evacuação, no sentido de, olha, a pessoa que está aqui, né, sofrendo essa retaliação espiritual, esse combate espiritual, essa intriga, essa pessoa que está originando, eu vou me isolar dela, ou vou tirar essa pessoa de foco e eu vou iniciar uma intercessão pela vida dela, vou iniciar um processo de oração pela minha casa. Então, muitas vezes, até dentro, né, de um ambiente de seja trabalho ou uma moradia, você sente que as coisas estão em discordância. E como você está em oração, se arrependendo, você está orando, buscando em fé com Deus, você vai ser também, você vai sentir, você vai ser impactado. E você vai perceber que tem coisas que elas estão fora de concordância com Deus. Você começa a entender isso. E nisso, o Espírito Santo, ele começa a te dar orientações e sinais de que você está vendo coisas que estão em desacordo com a palavra, desacordo com, de repente, até o momento que você está orando, com aquilo que você foi tocado, você começa a ver esses sinais. Só que, o que vem aí a questão do discernimento espiritual? É não entrar em combate direto, em conflito, né? Faça um processo de evacuação, assim como eu expliquei, né? Da brigada, né? Você preserva a vida daquelas pessoas, tira de lá, né? E começa a orar e interceder, né? Tirar de lá não significa assim, não, tira aqui das salas, você está me atrapalhando. Não, você vai para um ambiente reservado, você com Deus, e começa a orar e interceder. E nisso você vai ver que as coisas elas começam de fato a mudar. Nem sempre o que se ora precisa ser na frente da pessoa, né? Você pode muito bem orar em silêncio, reservado, né? Intercedendo por aquela pessoa, seja da sua família, conhecido, seu vizinho, seja quem for. Isso significa para Deus que você está agindo de uma maneira humilde. Humilde em que sentido? Você está orando entre você e Deus. Você não está falando para a pessoa, eu estou orando por você, viu? Você está errado, né? Não, isso não é humildade. Humildade é quando você se coloca prostrado diante de Deus, clamando pela mão dele, né? Pela orientação dele. E você reconhece que você individualmente não consegue fazer sozinho, você depende da graça dele, né? Então, esse é o estudo que a gente se está aprofundando, né? Nos 3 próximos dias a gente vai continuar nessa ministração, no estudo, né? A ideia é que eu estava iniciando a live no começo da segunda-feira. Eu estava num propósito de colocar o canal para a gente ver os sinais, né? E esses sinais, essa semana que a gente vem consagrando, é uma semana que a gente quer ver a manifestação do Espírito Santo, quer ver os sinais para
também poder testemunhar e edificar vidas, durante o processo na terça-feira, mesmo fazendo essa oração, intercedendo, pedindo sinais, pedindo as transformações, na quarta-feira eu entendi que os sinais e as transformações elas vão acontecer através desse nosso posicionamento. E o posicionamento ele tem que ser de uma maneira mútua. Eu estou intercedendo pela sua vida, sua casa. Estou aqui, né, jejuando também para que seja feito dentro da vontade de Deus. Mas o que acontece é que do lado daí, né, do outro lado da câmera, você que está assistindo, o que eu entendi é que o Espírito Santo pediu para que fosse orientado isso durante essa semana, e que essas orientações elas viessem como ferramentas, instrumentos, armaduras, para que você venha a se posicionar também, e disso vai ter a manifestação muito maior do que nós estávamos pedindo inicialmente no começo da semana, né? Pedindo pelos sinais, né? A gente quer ver os sinais, quer ver a graça de Deus, a manifestação no mundo presente, no mundo natural. Mas o que a gente está fazendo é que a gente está estamos adentrando ao ambiente espiritual para a gente utilizar esses ferramentais que a gente está aprendendo. Ontem falamos da fé e hoje nós estamos falando do arrependimento do pecado. Então, essas duas ferramentas que até hoje nós estamos aprendendo, estamos aprofundando, a gente vai ver sim sinais na semana que vem, ou quem já começar a ver, né, esses sinais, né, pode ir testemunhando. Mas o que eu estou dizendo é que o preparo para a semana que vem. Bom dia, Mônica, paz de Cristo Jesus. Bom dia, Dona Amélia, paz de Cristo Jesus. Tudo isso que a gente está se preparando para a semana que vem, para ver os sinais, o que eu entendi é que Deus ele já estava orientando para que a gente viesse fazer através dos ferramentais, né, através das armas que Ele nos colocou. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não tinha pensado em passar essas ministrações, né, não tinha entendido isso, né, eu tinha entendido que o canal ele seria uma transmissão para a gente ver os sinais de Deus, né, ver, sensibilizar, né, nosso entendimento, mas eu entendi que está sendo muito mais intenso do que eu imaginava, né? Deus é perfeito, né? Ele faz as coisas de uma forma que Ele falou, olha, aprenda os sinais através de como me agradar. E então, eu até estou entendendo isso, né? Assim, a gente antes estava querendo uma coisa que viesse a nos agradar, de ver sinal. Estou tendo essa revelação agora aqui. Só que Deus, Ele está falando o contrário. Ele está falando assim, eu quero que vocês me agradem primeiro para eu poder fazer os sinais e agradar vocês. Porque aí, mutuamente, a gente vai se alegrar. E a intensidade dessa alegria, ela vai ser de duas mãos. Vai ser duplamente honrada. Profundo isso, né? E eu não tinha nem assimilado isso. Eu estou percebendo isso agora, né? Que Deus ele quer tão intensamente o coração de todos aqui que estão assistindo essa live. Ele quer tão essa intensidade. É uma coisa eletrizante, né? Ele quer tão intenso essa comunhão que ele está ordenando, né, em a gente continuar estudando como agradá-lo, né? Porque quanto mais os blocos, né, cada um é um bloquinho, né? Quanto mais esses blocos eles estão no mesmo formato, na mesma unidade, quer dizer, no mesmo encaixe, né? Isso vai se transformar numa unidade mais
intensa, né? É isso que eu estou entendendo, né? Que cada um tem um pedido de ver os sinais. Então, cada tijolinho é um formato, né? Agora, o que eu estou entendendo é que se a gente está indo para uma linha para se encaixar num formato de agradar a Deus, significa que cada tijolo ele vai ter um formato similar ao outro. Não igual, mas similar. E o encaixe ele vai ser muito mais sólido, né? E disso eu entendo que vai levantar uma muralha muito mais robusta, muito mais resistente, muito mais encaixável, né? E muito mais alto, né? Porque a peça, se ela é deformada junto das outras, por mais que estejam alinhadas, quando colocadas uma peça sobre outra, ela não atinge uma altura muito elevada, né? E o que acontece disso é que a gente não vê tantos sinais, né? Até isso é profético, né? A ministração que Deus está falando aqui. Ele está dizendo que quanto mais encaixável, mais alto é. Quanto mais alto, o que significa? Mais longe a gente vê, mais sinais a gente enxerga, né? Isso está sendo uma revelação, eu não tinha entendido isso, né? Então, aqui está vindo a explicação do porquê a ministração está sendo como agradar a Deus, né? Primeiramente. E isso também vai de encontro com o que a gente leu, né? No versículo de hoje. Um espírito de humildade. Primeiro agradar a Deus, depois a gente pedindo os sinais. O sinal está aparecendo já, né? Para mim, essa live está sendo um sinal, porque eu tinha uma forma de pensar, conduzir a live de tal forma para a gente interceder, orar, para que as pessoas, né, sintam a graça de Deus, vejam os sinais. Mas o que Deus está falando, não, Lucas, sou eu quem vou fazer, né? Eu que vou fazer em cada casa. Sim, eu já sabia disso, mas intensamente, né? Agradando a Deus é cada um sendo trabalhado entre Deus e você, que esse íntimo entre você e Deus vai se transformar numa unidade que vai se juntar e ficar muito mais alto e ver muito mais adiante, né? Olha que palavra, né, que Deus está colocando aqui. Eu sinto realmente que o Espírito Santo está intenso hoje. Desde o dia que eu vim para cá, ele falou comigo de diversas formas. Eu acordei assim muito animado, muito alegre, feliz, né? Teve até a minha mãe fica no Japão, né? Ela conversando comigo hoje me edificou, sabe? E eu vejo que aqui para um recado para todos os pais e todas as mães. Um pai e uma mãe, quando ora e intercede pelo teu filho, pode ter certeza que essa graça é muito mais forte do que qualquer entidade aqui na Terra, né? Qualquer autoridade espiritual, né? A entidade do Espírito Santo, ela pertence aos céus, ela é espiritual. Mas o pai e a mãe, quando intercede pela vida do filho, porque o pai e a mãe que são os geradores, né, do filho, ou o pai que adotou, né, que assumiu a paternidade, né, isso significa que a intensidade da oração do pai e da mãe é muito mais amplificada do que a oração, né, de alguém que é de autoridade aqui na Terra, né, autoridade espiritual, né, autoridade ministral, né. Então, por quê? Deus já abençoou dessa forma, né? O pai e a mãe, que é gerador da vida daquele filho, daquela filha, quando a mãe ora, o pai ora, intercede, Deus faz o milagre instantaneamente, né? Você pode não ver, porque muitas vezes está enxergando com os olhos naturais, mas ele ativa no mundo espiritual. Aquela graça é derramada sobre a vida dos filhos. E assim eu vejo, né? Minha mãe, ela é uma grande intercessora, né? Ela ora pela vida dos filhos, né?
sempre orou pela casa. Graças a eu tenho esse reconhecimento e gratidão, né? Graças a oração dela, a fé dela, né? E olha que beleza isso, né? A minha avó, ela foi criada junto de missionários, né? Americanos, pastores, né? E ela aprendeu, né? Desde criança, né? A orar. E assim eu entendo que essa graça foi derramada na vida da minha mãe, minha avó intercedendo pela vida da minha mãe, a minha mãe intercedendo pela vida, né, a casa dela, né, orando, e disso, né, derramando para mim, né? Então, eu vejo que isso tudo é uma coisa assim tremenda, né? A gente poder receber a graça de Deus através aqueles que, né, nos geraram, né? Geneticamente falando, quem nos gerou continua orando e intercedendo. Então aqui uma chave, é uma chave profética, ela não é nem uma chave qualquer, é uma chave de ouro, né? Que o pai e a mãe, quando intercede pelo seu lar, pelo seu esposo, né? Pela sua esposa, pela sua casa, é profundamente impactado no reino celestial. Deus, ele ouve o clamor, né? Amados, queria ficar mais tempo aqui orando, né, com vocês, estando com vocês, podendo passar a palavra, mas o tempo já está avançando. Eu vou ter que interromper um momento, mas a gente vai continuar na sexta, no sábado e no domingo. A gente vai continuar essas ministrações, né? As orações também prevalecem, as intercessões também. Eu tenho recebido pedidos de oração já. A gente tem listado dessas orações e colocado de uma maneira consagrada para Deus, né? Então, só aqui lembrando, né, que para quem quiser as orações, né, entra no canal Alfa Ômega, tudo junto, né, .bib.br, lá no site, no website do Alfa Ômega bib.br, tem lá o formulário para você escrever o seu contato e o pedido de oração, ou se você quiser tem o testemunho. E tem também lá os ícones dos 3 canais, do Facebook, do Instagram e do YouTube, para que vocês possam também assim estar seguindo, né? Mas as orações, elas vão se manter todos os dias de manhã, 20 para 7 da manhã, né? Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo porque eu quis aprofundar na palavra. Assim, depois vocês assistem o que ficou gravado, mas o que está sendo transmitido nesse momento é que sempre eu vou manter o horário da live às 6h40, né? 20 para 7 da manhã, né? Do horário de Brasil. Amém, amados? Mais adiante a gente está preparando outros materiais para vocês poderem usufruir, né, do canal. São materiais de apoio com relação à ministração e que disso tudo que venha também a edificar o seu entendimento, a sua vida, o seu caminhar para com Deus. Amém, amados? Então, feche seus olhos, vamos orar, consagrando o nosso dia e abençoando a sua vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Nos colocamos aqui nesse momento de oração em comunhão com todos aqui, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo pelos atos que cometemos quando te desagradou, ou até mesmo aquilo que nós não entendemos ou não reconhecemos ou não vimos como o pecado, mas sabemos que nós pecamos constantemente. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, para o derramamento do sangue de Jesus sobre a ponta da nossa cabeça, a sola dos nossos pés. Pedimos perdão por tudo que nós cometemos, o que nós falamos, quando nós insinuamos, quando nós pensamos,
ou até mesmo quando nós agimos, Senhor. Pedimos perdão, dando espaço a essa renúncia, esse arrependimento, para que cada vez mais seja preenchida através do Seu Espírito Santo, para que cada vez mais e mais a gente fique próximo de Ti, esteja de mãos dadas às Tuas mãos, Pai, e que a gente caminhe por onde nós adentrarmos, seja resplandecida a face de Jesus Cristo, Pai. Que o amor, através do Seu Santo Espírito, através dos ensinamentos do que Jesus derramou lá na cruz, a gente possa ser canal também de bênção e transmitir esse amor verdadeiro que só o Senhor pode nos trazer, só o Senhor pode nos conduzir, só o Senhor pode nos mudar. Por isso, Pai, eu coloco também em oração a vida pela nossa casa, dos nossos familiares, pelos nossos intercessores, nossos ministros, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, os intercessores também, novamente, os evangelistas, a equipe de obreiros, voluntários. Colocamos em Tuas mãos, Pai, pedindo a proteção, a graça sobre a vida de cada um daqui que foi proclamado. Colocamos também em nome de Jesus, Pai, pedido para que cada vez mais intensamente a gente possa ter o convívio e a experiência contigo, Senhor. Que cada vez mais a gente possa ter a edificação, o quebrantamento, cada vez mais a gente distancie desse mundo e a gente cada vez mais viva no Teu mundo celestial, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Senhor, pedimos a intervenção também dos Teus anjos de guerra, para que eles venham, nos protejam, nos guiem, nos leve, nos conduza, Senhor. A gente não tropece, não se machuque, também a gente não venha pisar em armadilhas como o laço do passarinheiro, Senhor. Quebre, Senhor, qualquer maldição, qualquer situação, contrariedade, qualquer espírito de distração, de irritação, de discordância. Eu peço a Ti, Senhor, quebre, Senhor, através dos Seus anjos, através do Seu Santo Espírito, desça com a espada da justiça, Senhor. Faça a verdade acontecer e que a Tua luz resplandeça por onde chegarmos, adentrarmos, por onde pisarmos. Sejamos fiéis à Sua ordenança, Pai. Estejamos em concordância com o Seu Santo Espírito, Senhor. E cada vez mais a gente fique sensível aos nossos olhos, ouvidos e à nossa boca, em mesma unidade com o Seu Santo Espírito, Pai. Por isso, Pai, essa oração que seja levada para mais e mais pessoas através dessa live, que alcance e as pessoas possam entender o verdadeiro sentido da igreja, o verdadeiro sentido de estar conectado na mesma unidade, e que mais e mais a gente possa estar subindo junto das Tuas muralhas, ó Pai, e que a gente possa fazer visão e entender aonde falta a luz, a gente possa estar sendo também Sua ferramenta e instrumento e levar luz para aqueles que precisam, Senhor. Por isso, Pai, damos graças a Ti até o dia de hoje, consagrando a Ti, reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas dependências, e, Senhor, obrigado pela Sua misericórdia, Senhor. Damos graça pela Sua misericórdia de mais um dia de vida, por mais um dia de termos a chance, porque o Senhor acredita na nossa mudança, na nossa transformação. Agradecemos esse momento, Senhor, também pelo nosso alimento, nossa saúde e por onde nós temos onde dormir e descansar, Senhor. Esteja com cada um daqueles que clamam por Ti, clamam também pelo recurso financeiro, pelo alimento, pela cura, pelo medicamento, pelo exame. Clamamos também junto desses, ó Pai. E o Senhor traga, Senhor, fazendo a manifestação espiritual do Seu Santo Espírito em cada um de nós, Senhor. Colocamos dessa forma, em concordância, essa oração, ligando aqui da terra ao céu, Senhor, através do nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos e colocamos diante das Suas mãos e Teus ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Estejam sob um dia abençoado, graça,
um dia de amabilidade, calma também, né? E perseverança principalmente, né? Lembrando que a fé é o que faz a gente reconhecer a autoridade máxima do Pai Criador e os nossos arrependimentos. Arrependam-se, né? Por mais que você fale, mas eu faço tudo certinho, mas arrependa porque nós somos imperfeitos, dependemos da graça e misericórdia do Pai Criador, que é o perfeito, a santidade. Amém, amados? Fique com Deus, um ótimo dia e Deus abençoe a cada um de vocês.